As 7 pessoas a serem evitados a qualquer custo. O estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada em Atenas por Zenão de Cítio, nos ensina a buscar a tranquilidade e a virtude, evitando certos tipos de pessoas que podem perturbar nossa paz interior. Aqui estão 7 tipos de pessoas que os estoicos nos aconselham a evitar. O invejoso, Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra que devemos nos concentrar em nossa própria jornada e não nos ressentir do sucesso dos outros. Na tapeçaria complexa das emoções humanas, a inveja é um fio que frequentemente entrelaça o coração com ressentimento e descontentamento. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, nos oferece uma perspectiva libertadora para desembaraçar esse nó emocional. A perspectiva de Marco Aurélio. Marco Aurélio, em suas Meditações, uma coleção de pensamentos pessoais e exercícios filosóficos, reflete sobre a natureza transitória da fama e da fortuna. Ele nos aconselha a nos concentrarmos em nossa própria jornada, buscando a virtude e a sabedoria, em vez de cobiçar as conquistas alheias. O caminho para a autenticidade. A verdadeira autenticidade emerge quando reconhecemos e celebramos nossos próprios valores e conquistas, sem compará-los com os dos outros. Marco Aurélio nos encoraja a olhar para dentro, para nossas próprias capacidades e progresso, e a encontrar contentamento na autossuficiência moral e intelectual. Exemplos estoicos. Cato, o jovem, um contemporâneo de César, nunca permitiu que a inveja de seu rival o consumisse. Em vez disso, ele se concentrou em defender a República Romana com integridade e coragem. Epicteto, que passou de escravo a filósofo, não invejava aqueles em posições de poder, mas encontrava liberdade na aceitação de seu destino e no cultivo de sua virtude interior. Superando a inveja na prática. Para superar a inveja, podemos adotar práticas diárias de reflexão e gratidão. Ao nos concentrarmos no que temos e no que podemos controlar, diminuímos o espaço para a inveja e aumentamos nossa capacidade de apreciar a beleza de nossa própria vida. Marco Aurélio nos lembra que a inveja é uma escolha. Podemos escolher seguir o caminho da virtude, focando em nosso próprio desenvolvimento e encontrando alegria na jornada única que é a vida. Ao fazer isso, não só evitamos a armadilha da inveja, mas também nos alinhamos com os princípios estoicos de autenticidade e autossuficiência. O materialista, de Epicteto, um escravo que se tornou um influente filósofo estoico, argumentava que a felicidade não vem de posses, mas de uma vida virtuosa. A busca pela felicidade através da virtude, o legado de Epicteto. Na tapeçaria da história humana, poucas figuras ressoam com a clareza e a verdade de Epicteto, o escravo que transcendeu as correntes da servidão para se tornar um dos mais proeminentes filósofos estoicos. Sua vida, uma jornada de adversidades transformadas em sabedoria, serve como um testemunho do poder da resiliência e da força interior. Epicteto ensinava que a verdadeira felicidade não é um fruto que se colhe das árvores da riqueza ou do poder, mas sim uma flor que desabrocha no jardim da virtude. Para ele, os bens materiais são efêmeros e inconstantes, sujeitos às tempestades do destino e às marés da fortuna. Em contraste, a virtude é um porto seguro, um refúgio contra as tempestades da vida. A filosofia de Epicteto ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a felicidade verdadeira e duradoura é encontrada não no que possuímos, mas no que somos. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a cultivar a temperança, a coragem, a justiça e a sabedoria. Estas são as joias verdadeiras que adornam a alma, as riquezas que nenhum ladrão pode roubar e nenhum rei pode conceder. A vida virtuosa, segundo Epicteto, é uma obra de arte esculpida com as ferramentas da autodisciplina e do autoconhecimento. É um caminho pavimentado com as pedras da ética e da moralidade, onde cada passo é um ato de liberdade. Pois quando escolhemos a virtude, escolhemos ser mestres de nós mesmos, e nessa maestria, encontramos a verdadeira liberdade. Assim, a mensagem de Epicteto ressoa com uma relevância atemporal. A busca pela felicidade é uma jornada interior, um desafio a viver com integridade e honra.
Em um mundo onde as posses são muitas vezes confundidas com o sucesso, sua filosofia serve como um farol, guiando-nos de volta ao que é eterno e verdadeiro, a beleza imutável da vida virtuosa. O fofoqueiro, Sêneca, conselheiro do imperador Nero, nos ensina que devemos falar apenas coisas que sejam benéficas para os outros. Sêneca, o ilustre filósofo e conselheiro do imperador Nero, nos deixou um legado de sabedoria que transcende as eras. Entre seus muitos ensinamentos, um se destaca como um guia para a conduta interpessoal: devemos falar apenas aquilo que traz benefícios aos outros. Esta máxima, simples em sua essência, é profunda em suas implicações. Em uma era onde as palavras são trocadas com a rapidez de flechas, Sêneca nos convida a ponderar sobre o impacto de nossas falas. Ele nos encoraja a pesar cada palavra, a considerar se o que dizemos irá iluminar ou obscurecer o caminho de quem nos ouve. A fofoca, um veneno disfarçado de conversa casual, é rejeitada por Sêneca como uma prática que semeia discórdia e mal-estar. Segundo Sêneca, a linguagem é uma ferramenta poderosa, capaz de construir pontes ou derrubar muros. Quando usamos nossa voz para compartilhar conhecimento, para oferecer conforto ou para incentivar, estamos alinhando nossas palavras com o bem maior. É nesse alinhamento que encontramos a verdadeira eloquência, uma eloquência que não busca aplausos, mas sim o crescimento mútuo. A prática de falar apenas o que é benéfico é um exercício de autodomínio e compaixão. Sêneca nos lembra que, ao escolhermos nossas palavras com cuidado, estamos não apenas respeitando os outros, mas também cultivando nossa própria virtude. Afinal, o que falamos reflete o que somos, e ao nos expressarmos com integridade, fortalecemos nosso caráter. Portanto, que as palavras de Sêneca ressoem em nossos corações e mentes. Que possamos ser guardiões da verdade e da bondade, e que nossa fala seja sempre um farol de esperança e encorajamento. Pois, como Sêneca nos ensina, é através da fala benéfica que podemos tocar as almas e transformar o mundo ao nosso redor. O impulsivo Musonio Rufo, um menos conhecido, mas importante estoico, pregava o controle sobre os impulsos e desejos. A maestria do eu, a filosofia de Musonio Rufo sobre o domínio dos impulsos. Musonio Rufo, embora menos celebrado que seus contemporâneos estoicos, oferece uma sabedoria que é essencial para a busca da virtude. Ele nos ensina que a verdadeira força não se encontra na subjugação de exércitos ou na conquista de terras, mas no domínio sobre nossos próprios impulsos e desejos. Para Musonio, a disciplina é a pedra angular da vida virtuosa. Ele argumenta que devemos ser como o timoneiro de uma embarcação, mantendo um curso firme e constante, não importa quão tempestuosas sejam as águas da existência. Os impulsos são como ondas que batem contra o casco, eles testam nossa resiliência e nossa capacidade de permanecer no caminho escolhido. O filósofo estoico nos convida a refletir sobre a natureza transitória dos desejos. Eles vêm e vão como as marés, e se nos entregarmos a cada um deles, seremos arrastados para longe da costa da razão. Em vez disso, Musonio nos encoraja a cultivar a autossuficiência, a encontrar contentamento na simplicidade e a buscar a riqueza não em posses, mas na retidão de caráter. O desejo é uma corrente, a virtude, a nossa âncora, poderia ser um lema que encapsula sua filosofia. Ao exercermos controle sobre nossos impulsos, afirmamos nossa liberdade. Não somos mais escravos de caprichos passageiros, mas senhores de um reino interior, governado pela sabedoria e pela temperança. Musonio Rufo nos lembra que cada escolha é uma oportunidade para afirmar nossa humanidade. Ao escolhermos a virtude sobre o vício, a paciência sobre a impulsividade, estamos trilhando um caminho que nos eleva acima das bestas e nos aproxima dos deuses. É um caminho árduo, mas é o único que leva à paz interior e à verdadeira liberdade. O pessimista Crísipo, um dos principais filósofos da escola estoica, acreditava que devemos manter uma visão positiva e aceitar o que não podemos mudar. Crísipo, um dos pilares do estoicismo, nos ensina uma lição valiosa sobre a resiliência da condição humana.
Ele defendia que, embora não possamos controlar todos os eventos que nos acontecem, temos total domínio sobre como reagimos a eles. A visão positiva que ele propõe não é um otimismo cego, mas uma aceitação lúcida de que algumas coisas estão além do nosso controle. A sabedoria estoica nos encoraja a focar nossa energia não na preocupação com o incontrolável, mas no cultivo de virtudes internas, como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. É um convite para olharmos para dentro e fortalecermos o que está ao nosso alcance em nossas atitudes e ações. Assim, mesmo diante do pessimismo que por vezes assola o espírito humano, podemos encontrar serenidade na aceitação e na busca constante pelo crescimento pessoal. Crisipo nos lembra que a verdadeira paz de espírito vem da harmonia entre aceitar o que não podemos mudar e agir com virtude onde podemos fazer a diferença. Não perturbe sua mente com coisas que estão além do exercício de sua vontade, diria ele, e nesse ensinamento encontramos um caminho para uma vida mais plena e equilibrada. O egoísta, Catão, o jovem, era conhecido por sua integridade e por colocar o bem comum acima de seus próprios interesses. Catão, o jovem, é uma figura emblemática que ressoa através dos séculos como um símbolo de integridade e altruísmo. Em uma época onde o egoísmo muitas vezes prevalece, a história de Catão nos inspira a olhar além de nossos próprios desejos e a considerar o bem-estar coletivo. Ele viveu sua vida como um exemplo de que é possível manter princípios morais inabaláveis mesmo diante das tentações do poder e da corrupção. Catão escolheu o caminho mais árduo, não por glória pessoal, mas porque acreditava firmemente que era o certo a fazer pelo bem maior. Sua dedicação ao bem comum era tão profunda que ele se tornou um modelo de virtude cívica. Catão nos ensina que verdadeira liderança não é sobre o quanto podemos ganhar, mas sobre quanto estamos dispostos a sacrificar pelo progresso e harmonia da sociedade. Coloque o bem comum acima dos interesses pessoais, Catão nos diria, e em suas palavras encontramos uma chamada atemporal para a ação e para a responsabilidade social. Que possamos nos esforçar para incorporar um pouco do espírito de Catão em nossas próprias vidas, buscando não apenas o sucesso individual, mas também o florescimento coletivo. O preguiçoso, Cleantes, sucessor de Zenão, nos encoraja a ser diligentes e a trabalhar duro para alcançar nossos objetivos. Cleantes, discípulo e sucessor de Zenão na escola estoica, é uma voz que ressoa a importância da diligência e do trabalho árduo. Ele nos lembra que a preguiça é um obstáculo no caminho para alcançar nossos objetivos e que a verdadeira realização vem do esforço persistente e da dedicação. Em um mundo onde as distrações são muitas e a tentação de procrastinar é constante, a mensagem de Cleantes é um chamado à ação. Ele nos incita a abraçar a disciplina e a perseverança, a cultivar a ética do trabalho e a reconhecer que cada passo, não importa quão pequeno, nos aproxima de nossas metas. A excelência não é um feito, mas um hábito, diria Aristóteles, e Cleantes ecoa esse sentimento, incentivando-nos a fazer do trabalho duro uma prática diária. Que possamos encontrar inspiração em suas palavras para despertar nosso potencial latente e transformar sonhos em realidade através da ação consciente do trabalho incansável. Uma história estoica. Imagine um jovem chamado Alexios, vivendo na antiga Atenas, que aspira a ser um grande líder. Ele encontra todos esses tipos de pessoas em sua jornada, mas, inspirado pelos ensinamentos dos grandes estoicos, ele escolhe se afastar daqueles que poderiam desviar seu caminho da virtude. Alexios se concentra em desenvolver a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. Com o tempo, ele se torna um líder respeitado, não por sua riqueza ou poder, mas por sua integridade e sabedoria. Assim como Alexios, somos frequentemente confrontados com pessoas que podem nos influenciar negativamente. Os estoicos nos lembram que devemos escolher nossas companhias sabiamente e nos concentrar em viver uma vida virtuosa. Se você se inspirou com essas histórias e deseja aprender mais sobre como aplicar os princípios estoicos em sua vida, inscreva-se em nosso canal e junte-se à comunidade de pessoas que buscam a sabedoria e a tranquilidade.